Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vamos continuar a nossa formação sobre vida de oração. Nós já tratamos de bastante assuntos, não é? E que você precisa retomar esses assuntos, esses temas, né? Escutá-los várias vezes, principalmente a prática, né? Para que você possa aprender como fazer, não é? Oração não é simplesmente a gente rezar orações vocais. É o começo, é o início. Existem outras formas de oração, né? E a oração ela é um encontro, uma comunhão com Deus, né? Nós começamos com a oração vocal e no nosso último encontro nós vimos um método de oração muito querido pela Madre Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, que é a oração de recolhimento. Então é uma prática, não é, que você pode começar a fazer, né? Mas o mais importante de tudo é que nós sejamos um permanente da oração. Que a oração ela permaneça em nós, né? Que a gente viva. E o permanente de oração é uma pessoa que foi tornada disponível para viver esta intimidade com Deus, rezando por si mesmo e rezando também pelo mundo. Viver sempre nesta disponibilidade para a vida de oração. A pessoa que tem vida de oração, ela é uma pessoa que é um delegado de seus irmãos. É aquele que é um intercessor, que nós chamamos de intercessão, né? É a pessoa que sempre se coloca diante de Deus em estado de oração, pelos irmãos, pelo mundo. Agora, um tema muito importante que a gente precisa desenvolver é a atitude de abandono nas mãos de Deus. Abandonar-se nas mãos de Deus, entregar-se nas mãos de Deus. Porque geralmente quando nós nos colocamos em atitude de oração, nós sempre olhamos muito para nós mesmos, para as nossas dificuldades, para as nossas necessidades. Ou então as dificuldades dos nossos familiares, né? Dos nossos familiares, dos nossos amigos. Mas quando você se colocar em oração, olhe para as necessidades do mundo. Você é um intercessor diante de Deus. Olhe para o sofrimento do mundo. O mundo é um vale de lágrimas. Quantas pessoas que estão vivendo os tormentos da guerra? Quantos que estão recebendo notícias de doenças incuráveis? Quantos que estão dormindo nas calçadas sem nenhuma perspectiva de futuro? Quantos que estão angustiados, deprimidos? Quantos que estão nos leitos dos hospitais? Quantos que haverão de morrer hoje? São os doentes terminais. Muitos desesperados, porque não têm fé. Quantos seres humanos que não têm fé, que não acreditam em Deus? E quantas pessoas que já morreram e que necessitam das nossas orações? Então, é preciso alargar o alcance das nossas orações. Nós não podemos ficar simplesmente em nós mesmos.
mas colocar diante de Deus, diante da misericórdia de Deus, o sofrimento do mundo, o sofrimento da humanidade. E a gente faz isso tanto falando, colocando, dizendo diante de Deus, mas também no sentido de, quando for rezar, entregue a sua oração, se abandone nas mãos de Deus. Deus sabe onde é que há mais necessidade para a sua oração, para a minha oração. Então é aonde Ele vai agir, de um modo mais profundo. Então a pessoa precisa sair de si mesma para poder entrar nesse estado de oração, nessa intimidade de oração. Porque senão a pessoa termina vivendo em torno de si mesma. Tem uma palavra de São Francisco de Sales que eu gosto muito. Nada pedir, nada desejar. Gosto muito desta palavra. Porque quando a gente vive na atmosfera de Deus, a gente percebe que Deus nos dá tudo, que temos tudo, que não nos falta nada. A gente vai tomando essa consciência. Aonde a gente mora se torna um paraíso, porque é o lugar da minha comunhão com Deus. Então, a pessoa que procura viver a vida de oração, a intimidade com Deus, ela é uma pessoa satisfeita. Existem problemas? Existe. Existem dificuldades? Existe. E a pessoa precisa superar essas dificuldades? Precisa. Mas com calma, com tranquilidade, sem afobação, sem querer derrubar ninguém, sem querer se sentir melhor do que ninguém. Então, na medida que nós vamos entrando neste mundo de Deus, a gente vai descobrindo o necessário. É aquilo que o irmão Carlos de Foucault fala muito, o absoluto de Deus. Viver o absoluto de Deus. Quem vive o absoluto de Deus, vê todas as outras coisas como relativas. Tudo mais se torna relativo. Deus é o absoluto. Então a pessoa está em paz, está tranquilo. É como uma história que Cícero, o grande senador romano, conta, que houve uma guerra em um determinado lugar, eu não lembro qual foi este lugar, e aí tinha um senhor muito rico, com muitas posses, e a família, as filhas, e ele era uma pessoa de muita interioridade. E aí tiraram tudo dele. Tudo. Tiraram esposa, tiraram filhas, filhos, suas terras, seus bens, tudo. E aí o general que fez isso com ele, chegou para ele e perguntou assim, se estava faltando alguma coisa. Ele disse, não está me faltando nada. Por que ele disse isso? Porque a única coisa que ele possui realmente é aquilo que ele é. É aquilo que ele fez. Nada mais ele possuía. Ninguém tira nada de ninguém. A gente só perde aquilo que não é nosso. E se não é nosso, deixa para lá. Está vendo? Então, quando nós vivemos nessa atmosfera de Deus, a gente vive esse absoluto de Deus. É por isso que os santos vivem uma serenidade, aquela paz, aquela tranquilidade. Porque você não se sente ameaçado por ninguém. O que é que a pessoa pode fazer? O máximo que ela pode fazer
como diz Jesus, é matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então, não tem necessidade de eu estar angustiado, de eu estar perturbado, né? Aquilo que é meu me pertence por direito e vem a mim. Aquilo que eu perdo na vida é porque não é meu. Porque às vezes a gente se prende muito a cargos, a isso e aquilo outro, né? Isso tudo são coisas relativas. Mas eu tenho um trabalho muito bonito, trabalho com os jovens, trabalho com as crianças, eu faço muita coisa bonita, muita coisa boa. Mas você não é o indispensável. Tem uma história de Carlos Carreto. Carlos Carreto, ele foi irmãozinho de Jesus no final da vida dele. No final não, já na idade adulta. E ele foi uma pessoa assim, de muito trabalho. Ele trabalhou na Ação Católica, na década de 40, e foi até para Roma. Foi chamado para Roma para trabalhar na Ação Católica. E fazia muita coisa. De repente, começaram a escantear ele. Essa política que existe em todo canto, né? E foram deixando ele de lado. E ele foi percebendo que já não era mais assim tão querido, nem tão importante. E ele levou isso para a oração, né? Para a meditação dele. E ele teve uma inspiração, não é? Como se Jesus dissesse para ele: agora eu não quero mais que você trabalhe para mim fazendo essas coisas que você faz. Você vai trabalhar para mim rezando. E aí, um tempo depois, ele entrou na fraternidade, nos Irmãozinhos de Jesus, de Charles de Foucault, e passou 2 anos no deserto, né? Apenas vivendo uma vida de oração. Então, assim, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Às vezes a gente pensa que eu só posso fazer alguma coisa se for isto que eu já estou fazendo. Não. Nosso Senhor pode pedir a você, ou pode acontecer na sua vida, que você fique doente, fique presa a uma cama. E lá, você pode fazer muito pelo mundo, rezando, se imolando. Está vendo? Então, essa disponibilidade, este abandono nas mãos de Deus, esse deixar que Deus seja Deus na nossa vida, isso é muito importante. Viver intensamente esta palavra de Jesus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora hoje eu trago uma forma de oração que eu gosto muito também de praticar, né? É o que se chama de oração do coração. Toda oração é oração do coração, mas essa se chama assim, não é? É claro que o coração aqui significa a interioridade da pessoa. Não é a inteligência, não é o raciocínio, não é a sensibilidade. É aquilo que é o mais íntimo de nós mesmos. Pouco parecido com a oração de recolhimento, né? O coração é a nossa realidade mais profunda. Eu deixei para falar dessa forma de oração depois da oração de recolhimento, porque as duas, não é, estão intimamente relacionadas. Toda a nossa existência se passa como que fora de nós. Vivemos de sensações, emoções, imaginações, discussões. É a periferia de nós mesmos. A periferia ruidosa e inquieta de nós mesmos. Muitas vezes a nossa existência se passa apenas na periferia. Pelo contrário, o coração é o centro de nós mesmos, onde Deus palpita em nós. Isso já sabemos quando nós estudamos, não é? A inabitação da Santíssima Trindade. Deus mora no mais íntimo do meu ser.
Então, vamos ver aqui algumas definições sobre a oração do coração. A oração do coração consiste em alcançar Deus no profundo de nós mesmos, amando com todas as forças. Oração de recolhimento. É a oração que se despoja de todos os disfarces. É a oração que se faz silêncio e nos torna presentes a Deus, presente em nós. É entrar em um silêncio que ama, não um silêncio passivo, inerte, mas um silêncio ativo, um silêncio que ama. É tornarmos-nos totalmente presentes ao eterno presente que está em nós. É apagar as palavras, as imaginações, as evasões, para nos tornar totalmente presentes a Deus. Então, isso é a oração do coração. É um silêncio que ama. Um silêncio que ama. Porque Deus não se comunica no alvoroço. Já disse isso diversas vezes. Deus não se comunica no alvoroço. Até as palavras, com o tempo, elas vão se tornando um estorvo para a comunicação profunda com Deus. Nós começamos com as palavras, porque nós somos exteriorizados. Mas depois nós vamos descobrindo que o silêncio fala muito mais. A oração do coração é a oração despojada. É a oração que se tornou simplicíssima, essencial, feita amor, diz o irmão Carlos de Foucault. Então, é a oração despojada, né? Quando se ama, pode-se continuar a olhar o Senhor sem se cansar nunca. O irmão Carlos de Foucault passava horas apenas olhando para o Santíssimo Sacramento. Ele diz assim: não conheço nada mais doce do que as horas passadas diante do tabernáculo, em profunda solidão exterior. Sentir Deus tão perto de si e sentir-se sozinho com Ele. Quanto mais se bebe dessa doçura, tanto mais se tem sede dela. Cansa esse silêncio? Quem ama não cansa, diz Guilherme de Thierry. Olha, aqui a gente entra numa forma de oração chamada adoração eucarística. Adoração eucarística, e muitas vezes a gente costuma fazer com músicas, com barulho, e que pode ser feito também. Mas a adoração eucarística deve ser feita no silêncio. Deve ser aquela adoração silenciosa. O olhar para o tabernáculo, para o sacrário. Aquilo que São João da Cruz vai chamar de atenção amorosa. Essa oração é para todos? É para todos. O tempo, quando você estiver em silêncio. O tempo privilegiado é a Eucaristia, depois que você comunga. Mas em qualquer hora do dia e da noite é possível dispor-nos em silêncio e tornar-nos presentes ao Eterno. Aquilo que eu já falei, você no ônibus, você em qualquer lugar, você pode parar um minuto, olhar para dentro de si e dizer uma palavra ao Senhor que está no mais íntimo do seu coração. Ou então você pode apenas olhar. É um exercício fecundo. Uma regra de ouro para a oração do coração é o conselho do padre irmão Carlos de Foucault. Eu olho para ele amando-o. Ele olha para mim amando-me. Está vendo? Eu olho para Deus que me ama. E Deus olha para mim me amando. Evidentemente que a concentração ela se torna mais
profunda em um lugar mais silencioso, né? Então, uma igreja cria o hábito, pelo menos uma vez por semana, de tirar 30 minutos e fazer uma adoração eucarística silenciosa. Você pode ir para aquela adoração que se faz na quinta-feira nas comunidades, onde as pessoas tocam, leem trechos do Evangelho, mas pessoalmente você tira 30 minutos e vai para a igreja e fica lá diante do sacrário em silêncio, né? Respeitando as diversas etapas, não é? Se eu no começo não consigo, então eu devo levar a Bíblia, eu devo fazer alguma oração, mas sempre procurando ter momentos de silêncio, momentos de contemplação, né? São João da Cruz, ele diz o seguinte: é preciso aprender a estar com atenção amorosa em Deus. Então, a atenção amorosa em Deus é essa atenção silenciosa, que você olha para dentro de si, ou que se você está diante do sacrário, você olha para a Eucaristia. Quem reza deve preocupar-se unicamente em amar a Deus, sem nada desejar, ver, nem sentir. Então veja bem, aqui o estado de oração é um estado mais profundo. Quando nós começamos a vida de oração, que a gente começa com a oração vocal, aí a gente leva muitas preocupações. É aquele meu exame que dê certo, é aquela minha filha, meu filho que precisa disso. A gente coloca muitas coisas diante de Deus. Muitas preocupações, né? É fulano que está desempregado, essa coisa toda. No andar da vida de oração, na caminhada que se vai fazendo na vida de oração, rezar deve ter apenas uma preocupação: amar a Deus. Mas, padre, e as coisas da vida, e os problemas da vida? Deus sabe de tudo. E você está abandonado nas mãos de Deus. Você apenas lembra Ele. Lembra da história lá de Lázaro, né? Senhor, aquele que tu amas morreu. Pronto. Você não tem... Senhor, aquele que tu ama morreu. Você tem que ir lá para ressuscitar. Você tem que... Olha, esse exame tem que dar positivo. Essa é perturbação. Coloque a situação diante de Deus. Pronto. Como fazer? Começar com 15 minutos de silêncio. E depois... Aqui ele coloca 15 minutos de silêncio, depois 30 minutos de leitura bíblica, depois 15 minutos de silêncio. Então fica 1 hora de oração. Não, comece dentro das suas possibilidades, né? Vá olhando para si nessa caminhada, sem angústia, sem perturbação. Nós já sabemos, não é? Na oração a gente não deve se perturbar, a gente não deve se angustiar de jeito nenhum. E essa oração, ela vai cada vez mais me colocando na calma. Eu vou aprendendo a dominar meus pensamentos, eu vou aprendendo a dominar meus sentimentos, eu vou tomando cada vez mais consciência da presença de Deus na minha vida. Cada vez mais eu vou entendendo que Deus é o Senhor da minha vida. Então eu não devo ficar angustiado, eu não devo ficar perturbado. Depois a pessoa vai aprendendo a ter equilíbrio, fortaleza, autodomínio. Depois a sensação de construir a vida sobre o fundamento que é Jesus. Então, veja que a pessoa vai cada vez mais se integrando, se tranquilizando, porque a pessoa vai descobrindo que o absoluto de Deus, né? Só Deus é.
Eu participo da vida de Deus. Então, como isto é importante. O padre de Foucault dizia assim: rezar propondo-nos uma só coisa, fazer companhia ao Senhor, que é a fórmula para a nossa oração do coração. Parece uma coisa simples, mas não é. Você vai ver o quanto é complicado. Por conta de quê? Por conta de que nós carregamos as consequências do pecado original. Está vendo? Então, aquilo que é simples, a gente começa a querer embaralhar, não é? A querer dificultar. Agora, para a autêntica oração do coração, são necessários 3 elementos. Primeiro, o silêncio. O silêncio mantido com poucas palavras, absolutamente essenciais e desencarnadas. Poucas palavras na oração. Pouquíssimas palavras. É preciso que o silêncio seja interior e exterior. É necessário também o silêncio dos sentidos. É impossível a oração do coração se os olhos vagueiam de cá para lá. É impossível. A pessoa tem que colocar-se em silêncio diante de Deus. Os olhos devem pousar docemente na Eucaristia, no sacrário. Né? Se o Santíssimo está exposto, então pousa docemente, tranquilamente, na hóstia consagrada. Se o Santíssimo não está exposto, você olha calmamente para o sacrário. Ou numa imagem, se você está em casa, uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de Nosso Senhor, ou na palavra de Deus, né? Aberta diante de você. Depois, para manter a concentração, a pessoa pode fechar os olhos, com calma. Domínio dos sentidos. Todas as vezes que vier na cabeça as distrações, você para. Quando você perceber que está se distraindo, você retoma a palavra de Deus ou a atenção amorosa. Sem briga. Eu me distraí, ai meu Deus, que coisa horrível. Não. Calmamente, tranquilamente, você retoma a contemplação. A palavra silenciosa ou o olhar na Eucaristia. Segundo ponto, perseverar na presença de Deus. Ele deve ser o centro de nossas orações. Ele, não nós. Ele, não os nossos problemas. Está vendo? Não são os seus pedidos que estão no centro da oração. Para uma pessoa que vive no mundo, para nós assim, que muitas vezes somos materialistas, o centro da oração é o pedido. Veja como são as coisas, não é? O centro da oração é o pedido. Para a oração interiorizada, não. O centro da oração é Deus. Porque o pedido é relativo. Porque, vamos raciocinar comigo. Você pensa assim: eu preciso de ser curado desta doença. Você pede a Deus, tranquilamente. E a gente pode pedir a Deus. Né? Deus cura você daquela doença. Oh, glória, maravilha, vou dar o testemunho lá na igreja. Dá o testemunho. Quando é com 5, 6 anos, você volta a ficar doente de novo. Ou então você passa 15 anos, 20 anos, volta a ficar doente. Por quê? Porque um dia você vai morrer. E geralmente a gente morre através de uma doença. Está vendo? Então aquela cura foi muito boa, aquela cura foi muito bonita, foi. Uma maravilha de Deus, foi. Jesus ressuscitou Lázaro. Que coisa maravilhosa. Mas Lázaro depois morreu. Está vendo? Então,
são coisas relativas. É claro que quando a gente está passando pela situação, a gente termina querendo absolutizar. Absolutiza a doença, absolutiza o sofrimento, mas são coisas relativas. Absoluto é Deus. Então eu agradeço a Deus pela minha cura. Obrigado, Senhor, porque você me curou. Mas tomemos cuidado, porque não é o mais importante, não. O mais importante é o Senhor da cura. Foi aquele que me curou, né? Depois, amar. O amor não consiste em sentir, e sim em querer. Então não é um sentimento. Estarmos com prazer aos pés do Senhor é certamente amá-lo. Então, não é sentir. A pessoa não vai sentir, né? Não é um sentimento. Se for pelo sentimento, não. É pelo querer, né? Eu quero amar o Senhor. Eu quero estar aos pés do Senhor. Pronto. É muito importante terminar a oração com uma decisão prática que garanta o nosso amor e o resguarde. Eu sempre costumo dizer, a decisão prática que você deve tomar é dizer para você: tal hora ou tal dia eu estarei aqui novamente para viver este momento. Não é reviver o momento, mas é viver este momento. Então, aqui está um pouco dessa forma de oração. Agora, nesta forma de oração do coração, eu vou trazer para vocês outro jeito da gente rezar e viver essa oração do coração. Essa oração que eu vou falar agora, ela é muito comum na Igreja Oriental, mas ela também está sendo muito usada na nossa cultura ocidental. É o que se chama a oração de Jesus, ou a invocação do nome de Jesus. Este livrinho aqui, a invocação do nome de Jesus. O que é isto? O que é esta forma de oração? É simplesmente invocar o nome de Jesus. O nome de Jesus tanto pode ser invocado sozinho, como pode estar inserido numa frase maior. Como, por exemplo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. É a fórmula mais comum, né? Você senta e você reza lentamente: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Você pode fazer isso usando as contas do rosário. Ou existe também uma outra forma que é o que nós chamamos do cordão de oração. O cordão de oração, né, é feito com material pelo de carneiro, né, e você vai dizendo lentamente, enquanto vai passando as contas: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Você pode conseguir o cordão de oração pela internet. Você bota cordão de oração ou Combuscine, que aí você encontra locais aonde vende. Mas também você pode fazer de um modo abreviado: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto. Ou chegar até o ponto de você dizer apenas Jesus Cristo. Então, essa última forma, dizer apenas Jesus Cristo ou dizer Jesus, é a forma mais antiga. A invocação do nome de Jesus, ela é mais antiga do que o rosário de Nossa Senhora. O rosário de Nossa Senhora surgiu no século XII, com São Domingos. A oração ou invocação do nome de Jesus surgiu no século IV, com São Pacômio, né? Então, é muito antiga. A invocação do nome pode ser praticada em qualquer lugar.
e a qualquer momento. Podemos pronunciar o nome de Jesus nas ruas, no local de nosso trabalho, em nosso quarto, na igreja. Podemos repetir o nome enquanto andamos. Além do uso livre do nome, não determinado ou limitado por alguma regra, é muito importante que a gente também tire momentos no nosso dia para invocar o nome de Jesus. Então, você pode fazer na adoração eucarística, nessa oração do coração, né? Você, olhando para o sacrário, você repete calmamente: Jesus, ou Jesus Cristo, Filho de Deus, ou Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. E depois você faz um momento de silêncio. Quando vier as distrações, aí você repete novamente esta fórmula de oração. Tá vendo? Então você vai repetindo, né? Se reservarmos diariamente certo tempo à invocação do nome, esta deveria ser praticada num local isolado e tranquilo, num local silencioso. A postura corporal não importa muito. Pode-se caminhar, estar sentado, recostado ou de joelhos. A melhor postura é aquela que você fica calmo, que você fica tranquilo. Agora, é preciso que seja feito em nome do Espírito Santo, né? Ninguém pode pronunciar o nome de Jesus se não for pelo Espírito Santo. E é muito simples. É só você começar. Você já pode começar hoje. Você já pode começar agora. Quando você for lavar sua louça, você já pode começar. For varrer sua casa, você já pode começar. Está no ônibus, você já pode começar. Simplesmente comece a pronunciá-lo com adoração e amor. Apegue-se a ele, repita-o. Não pense que está invocando o nome. Pense apenas no próprio Cristo. Pronuncie seu nome lenta, suave e serenamente. Está vendo? Quando você adquirir uma certa concentração, uma certa paz, aí você silencia um pouco. Depois você retoma a invocação. Não associe a invocação do nome às emoções, né, aos sentimentos, não, de jeito nenhum. Não grite o nome, né? Não pronuncie com violência. Não, de jeito nenhum. Calma e tranquilidade. Esforço árduo e busca de intensidade vai ser em vão. À medida que repetir o santo nome, reúna ao redor dele serenamente, pouco a pouco, seus pensamentos, sentimentos e vontade. Centralize nele todo o seu ser. A invocação nunca deve ser trabalhosa, forçada ou apressada, nem recordar violento bater de asas. Deve ser um movimento suave, livre, gracioso. É como um pássaro, uma águia, né? Quando ele vai subindo, ele vai batendo as asas. Quando ele chega a um certo patamar, ele para, né? E fica ali um bom tempo com as asas paradas. É a mesma coisa na oração de Jesus. Assim a alma, tendo atingido o pensamento de Jesus e plena de sua recordação, pode interromper a repetição do nome e descansar em nosso Senhor. A repetição será retomada apenas quando outros pensamentos chegarem na cabeça da pessoa, as distrações. Aí então a invocação começará outra vez, a fim de ganhar novo ímpeto. Continue esta invocação pelo tempo que desejar ou puder.
A oração é naturalmente interrompida pelo cansaço. Não insista. Às vezes, eu vou contar um fato para vocês. Quando eu comecei a usar a invocação do nome de Jesus, eu tinha um cordão de oração de 100 nós. Então era 100 invocação. Eu só chegava a 50. Quando eu chegava a 50, eu já estava agoniado para parar, já estava cansado. E eu fui fazendo. Às vezes eu fazia 25, sempre chegando a 50. Quando foi um dia eu descobri que eu tinha recitado as 100 invocações. E aí eu comecei a perceber que eu não ficava mais tão cansado. Então hoje eu procuro invocar 200 vezes. Às vezes só invoco 100 ou 150. Não force, nem também force a sua concentração. Não é bom de jeito nenhum, não. Tem que ser suave. Quando cansa é porque eu sou principiante, né? Então eu não posso correr mais do que as pernas podem, não. Existe um movimento aqui em Pernambuco, um frei chamado Frei Sálvio, que ele tem um movimento, é a meditação cristã, que ele usa este método, né? Esse método de oração, da oração de Jesus, né? E ele recomenda 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite, né? Então, tranquilamente, né? É claro, quem puder fazer mais, faça. Aqui tem uma coisa muito interessante, né? Que mulheres grávidas ou uma pessoa que está se convalescendo de algum problema de saúde pode até rezar mais um pouco, ou pode até rezar menos. Depende do cansaço de cada um. Essa forma de oração, ela pode ser uma oração em meio às outras, né? Nós temos o terço, o rosário de Nossa Senhora, nós temos outras formas de orações, mas ela também pode ser um caminho espiritual, né? A pessoa pode se dedicar totalmente à invocação do santo nome de Jesus. Esta oração, ela nos ensina muito o caminho do abandono. Então, vamos dizer o seguinte: uma pessoa muito próxima a mim está doente, muito doente. Então, eu recito, antes de eu recitar a oração de Jesus, eu mentalizo um pouco aquela pessoa, né? Eu ofereço por aquela pessoa. Aí veja bem, eu vou pronunciar apenas o santo nome de Jesus. Eu não vou ficar Senhor cura, Senhor liberta, não vou ficar naquele desespero, não. Eu vou abandonar, colocar aquelas pessoas no santo nome. Pronto, tranquilamente. Está vendo? Então, é uma oração que exige abandono. Porque, às vezes, a pessoa pensa que Deus só vai me ouvir se eu falar, se eu disser o problema, ou se eu ficar insistindo. A oração de Jesus, como ela não coloca a situação, então a pessoa apenas fica repetindo o santo nome de Jesus. Ou a pessoa também pode fazer assim. Por exemplo, na segunda-feira, que é o dia que a gente reza muito pelas almas do purgatório, então a pessoa pode fazer: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade das almas do purgatório. Pronto. Então, você pode colocar. Ou um dia que você queira tirar para rezar pelos agonizantes: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade dos agonizantes. Ou Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade da Maria, tem piedade do Pedro, né? Calmamente, tranquilamente, abandonando-se nas mãos de Deus e deixando que Deus faça conforme Ele quer. Vamos encerrar este nosso momento, não é? Colocando tudo isso diante da misericórdia de Deus e pedindo ao Senhor que Ele nos conceda
o dom da oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu que nos destes o Teu Filho Jesus, o nosso único mediador, dá-nos a graça de, inspirados e fortalecidos, conduzidos pelo Espírito Santo, sermos pessoas de interioridade. Isto te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,